E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos mais pra cá. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Então, só pra gente dar uma pequena recapitulada, na aula passada a gente começou a falar sobre... Nas últimas aulas, né, a gente falou sobre as grandezas vetoriais, né? E aí falamos um pouco sobre as forças, né? As forças de atração, as forças de ação à distância, né? A força de atração, né? A força de ação à distância, as forças de contato. Expliquei um pouquinho o que são as forças, né? Essa interação entre corpos, né? E a importância das forças para a dinâmica, né? Que é toda aquela questão de interação de forças resultantes, né, sobre o corpo, que pode levar à alteração do movimento, né? Ou seja, do estado de um corpo, seja fazer com que aquele corpo ele entre no movimento, seja fazer com que ele entre no estado de repouso, né? Então a gente viu um pouquinho desse entendimento sobre as forças, né? A interação das forças. A gente estudou um pouco sobre como é que a gente soma as forças que estão interagindo sobre o corpo, né? Ou seja, o cálculo da força resultante. Então a gente viu lá a importância de compreender a direção, o sentido, a intensidade, né, das forças, que as forças estão sendo aplicadas, para a gente poder entender um pouco do que vai acontecer com aquele corpo, se ele vai se deslocar, se ele não vai se deslocar, se ele vai entrar em repouso, se ele vai sair do repouso, né? Então a gente viu lá o processo de soma de forças, né, para a produção das forças resultantes, e a partir daí a gente viu também como é que a gente pode fazer o cálculo da força, né? Então a gente viu lá que as forças elas são medidas por uma unidade que a gente chama de Newton, que é uma homenagem a Isaac Newton, né, que é um dos principais físicos, né, daquilo que a gente está estudando, que é o que a gente chama da física clássica, principalmente essa parte da cinemática e da dinâmica, né? Então a interação das forças, a compreensão do movimento, que levam os corpos a alterarem seu estado de movimento, né, ou de movimento repouso, né? Então a gente viu lá que as forças elas são medidas por Newton, né? E aí eu trouxe vários exemplos, mas que a gente não vai entrar especificamente em todos esses casos e exemplos de forças diferentes que a gente tem. A gente vai estudar, de qualquer forma, a gente vai estudar algumas forças, né, mais genericamente. Então eu falei lá da força de atrito, força de empuxo, força de tração, aí tem força normal, força peso, que a gente vai ver na aula de hoje. Eu vou falar sobre a força peso, né? Ou seja, a gente viu uma série de forças distintas, força magnética, né? Forças diferentes que a gente não vai estudar, né? Que não é o foco aqui no nono ano, né? Vocês vão ver isso mais no ensino médio, mas aqui a gente tem compreensão geral do que são as forças, que elas existem e como elas funcionam no equilíbrio dos corpos, né? Na entrada do movimento ou não. E a gente viu lá a fórmula geral para o cálculo da força, né? A gente viu que a força ela é uma entidade que ela é diretamente proporcional à aceleração do corpo. Então a gente viu lá que a formulazinha, né, que é força, que é a força mais amor, né, que é a força igual a massa do corpo vezes a aceleração. Força é medida em newtons, a massa medida em quilogramas, né, e a aceleração medida lá em metros por segundo ao quadrado, como a gente já tinha visto lá quando a gente estava estudando o movimento. Então essa seria a força, essa seria a fórmula com que a gente pode calcular a força do corpo, né? E aí a gente trouxe alguns exemplozinhos de formas diferentes que a gente pode ter a aplicação dessa fórmula e como é que ela se aplica, como é que ela pode interagir sobre os corpos, né? Hoje, antes de falar sobre necessariamente a força-peso, que seria ela é uma variação dessa fórmula da força, né? A gente vai ver que não tem muita diferença na aplicação dela. Quero começar, antes de entrar na parte da força-peso, falar um pouquinho sobre... porque eu vou falar antes um pouquinho sobre a lei da gravitação universal, né? Essa lei que foi formulada pelo físico inglês, né, Isaac Newton, que a gente tanto fala aqui quando fala de física clássica. Eu quero começar falando sobre ele. Porque a gente vai falar sobre, quando a gente falar da força-peso, a gente vai falar sobre um tipo de aceleração, que é a aceleração gravitacional, que essa aceleração ela é gerada, ou seja, ela se forma a partir da compreensão do que é a gravidade, do que é o fenômeno gravitacional, né? Então, como é que se chega a dar valores, né, à aceleração gravitacional, porque existe variação da aceleração gravitacional entre corpos celestes diferentes, ou seja, porque a aceleração gravitacional na Terra
é uma, porque na Lua ela é outra. Então, antes de falar da força-peso, entender um pouquinho, e a gente vai falar da aceleração gravitacional para poder explicar a força-peso. Então, eu queria explicar um pouquinho antes, a gente fala um pouquinho sobre a lei da gravitação universal, né, que é uma lei formulada por Isaac Newton, né, para explicar o processo de atração dos corpos, o processo de formação da aceleração gravitacional. Que essa formulação é de Newton, mas ele utiliza a contribuição de outros cientistas, né? Bastante utilizar trabalhos e conclusões do Galileu, do Copérnico, do Kepler, para poder desenvolver essa lei da gravitação universal. Essa lei está dentro da física clássica, né? Hoje em dia, para explicar a aceleração gravitacional, os fenômenos gravitacionais, isso está mais sendo aplicado na física mais moderna, né? Que é a partir da lei da relatividade geral, né? Ou a lei geral da relatividade do Albert Einstein, né? Então, hoje em dia, a lei da gravitação universal ela não é, vamos assim dizer, a mais atualizada, né? A explicação dos efeitos gravitacionais são explicados pela lei de Einstein, né? Pela lei da gravitação, pela teoria da relatividade geral. Mas a gente continua utilizando a lei da gravitação universal, principalmente para fins didáticos, né? Porque as variações o que variava muito, né? Eles explicavam muito as órbitas dos corpos celestes. A partir dessas leis eles conseguiram calcular as órbitas, o distanciamento dos corpos celestes. E aí o que tem diferente? A lei da relatividade geral de Einstein é a mais exata, certo? Ou seja, tipo, a gente vê o que a gente observa do movimento dos planetas e a explicação teórica e matemática. A lei da relatividade geral é a que casa exatamente com o que é observado, ou seja, o que a gente vê dos movimentos dos planetas e como a formulação de Einstein explica. Para a formulação da lei da gravitação de Newton, tem algumas variações do que é observado, ou seja, do que a gente vê dos movimentos dos corpos celestes influenciados pela gravidade. Então, a mais recente que é utilizada pela física, né, é a teoria da relatividade geral. Porque são coisas muito específicas, né? São valores e é muito específico, muito minucioso. Como a gente não vai aqui trabalhar com os mínimos detalhes, então a gente utiliza as leis de Newton, né? Da gravitação de Newton, porque ela é mais didática, né? Ela é mais simples da gente aplicar e é mais simples de vocês entenderem, e os cálculos são mais diretos, mais simples, não tem tanto uma série de detalhes, né? Quando você for estudar a teoria da relatividade geral, você vai ver que mesmo assim no ensino médio você acha que não aprofunda tanto ela, né? Os mínimos detalhes dos cálculos. Os cálculos são muito mais complexos, são coisas mais para ensino superior. Então a gente usa que as leis de Newton, da gravitação, porque elas são mais simples e por mais que elas não sejam as mais exatas, né, hoje em dia, mas elas são as que a gente consegue compreender um pouco melhor esses processos, certo? Então, como a gente poderia discutir um pouquinho sobre as questões da gravitação, né, e as leis de Newton. Então é importante, antes de falar da teoria geral da gravitação universal, a gente precisa entender um pouquinho desse histórico, né, que leva à compreensão das questões que envolvem a gravidade, certo? Então, tipo, há muito tempo atrás, né, lá na Grécia Antiga, o Aristóteles, desde a época lá de Aristóteles, Ptolomeu, na Grécia Antiga, eles acreditavam que a Terra, como é que eu posso dizer? Eles acreditavam que a Terra ela estava parada no centro do universo, né? Então, no centro do nosso sistema solar, a Terra estava lá paradinha e eles acreditavam nisso. E tudo girava ao redor da Terra, né? O Sol, os astros, os planetas, eles giravam ao redor da Terra, né? E a Terra era o centro do sistema solar. Esse era um modelo que a gente chama do modelo do sistema solar geocêntrico, né? Ou seja, geo da Terra, né? Que a Terra é o centro do universo, certo? E aí, com o passar do tempo, né, foi se perceber que na verdade esses planetas, tanto a Terra, ela gira em torno do Sol, assim como os outros 8 planetas, né? Então este movimento planetário, ou seja, esses movimentos, esse caminho, as órbitas que os planetas formam, esse caminho que é descrito
pelos planetas, eles foram detalhados em várias leis diferentes e foram desenvolvidos ao longo da história por vários cientistas diferentes, né? No caso, eram chamados naturalistas, né? Necessariamente eles não eram cientistas como a gente conhece o termo aplicado hoje em dia, né? Então foi uma série de contribuições de vários cientistas para se chegar à ideia da gravitação que a gente tem. Então, por exemplo, muita contribuição do Copérnico e do Galileu tiveram muito influência nos trabalhos da compreensão do que a gente chama do modelo atual, que é o modelo heliocêntrico, ou seja, que o Sol, esse hélio do gás hélio, né, que forma o Sol. Então, Copérnico e o Galileu eles foram muito importantes na compreensão e na descrição que, na realidade, os planetas, inclusive a Terra, eles estavam girando ao redor do Sol. Então, o Sol seria o centro do nosso sistema e os planetas estariam girando em torno desse centro que é o Sol, né? Eles foram muito perseguidos na história por essa ideia de que a Terra não é o centro de tudo, né? Logo a humanidade não é o centro de tudo, né? Mas essas ideias foram importantes para o desenvolvimento da física clássica, né? Então, esses trabalhos do Copérnico e do Galileu eles foram muito importantes para o desenvolvimento da lei universal da gravitação, da lei gravitacional universal, e elas foram complementadas muito pelo trabalho de um cientista que é o Johann Kepler, que ele foi muito importante para descrever a órbita, né? Ou seja, o caminho que os planetas fazem, os corpos fazem ao redor dos outros, né? No caso, ao redor do Sol. Então ele era um alemão, né? O Johann Kepler. Ele viveu lá no século XVI, né? Morreu no meados do século XVII. Ele descreveu 3 leis para poder explicar o movimento dos planetas, né? Do sistema solar. Mas aí se sabe que essa descrição dessa lei dele, que ela se aplicava para o movimento dos planetas do sistema solar, hoje em dia sabe que essas leis elas são aplicadas para todos os planetas em qualquer sistema planetário que existe, ou seja, fora da Via Láctea, em qualquer outro lugar, né? E elas são conhecidas como a lei das órbitas, né? A lei dos períodos. Então são as 3 leis, né? A lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos, né? Então a lei das órbitas ela trata de descrever a trajetória de um planeta que está orbitando uma estrela, que é o caso da Terra, né? Então a Terra ela descreve seu caminho ao redor do planeta e essa lei das órbitas ela vai explicar como é que esse caminho ele se dá, né? Então ele dizia lá que em suas descrições que todos os planetas eles se movem em uma trajetória elíptica, ou seja, uma trajetória como se fosse no formato de ovo, não é uma trajetória circular, né? Estando o Sol localizado em seu foco de elipse, né? Ou seja, no seu centro você tem lá o Sol, ele é responsável por essa movimentação em formato de elipse, certo? Então aí ele partindo da ideia do pressuposto lá do Copérnico e do Galileu, de que o sistema da Terra, o sistema solar era um sistema heliocêntrico, ou seja, que o Sol estava no centro do planeta, né? Então a Terra ela tem essa sua trajetória elíptica, né? Mesmo ela tendo essa trajetória elíptica, os focos dessa trajetória eles estão muito próximos, né? Então a sua órbita ela parece circular, ela é praticamente circular, mas ela não é, né? Certo? A lei das áreas, que também fazia parte dessa contribuição do Kepler, ela considerava que um planeta em movimento em torno do Sol, diferente assim do raio, né, da distância do centro para essa órbita, para esse caminho, né, que ele está percorrendo, né, esse raio, ele dizia que esse vetor, lembra lá das forças vetoriais, ele dizia que esse vetor, ou seja, que definia esse raio, ele tinha origem no Sol, certo? E aí sua extremidade ele apontando para o planeta em questão, né? Então ele dizia que lá que o movimento de órbita do planeta, o raio vetor varre áreas iguais em tempos iguais. Uma coisa bastante complexa, mas que não é o que nos mais interessa aqui, né? Mas isso foi importante para a lei da gravitação universal, para você entender primeiro que o planeta ele não percorre uma órbita em uma velocidade constante, né? Ele tem variedade da velocidade que ele está percorrendo nessa órbita, e ele começou a perceber que essa alteração de velocidade ela estaria diretamente
ligada à distância que ele se encontrava do Sol, ou seja, no seu período, ou seja, no percurso que ele fazia em sua órbita, ele percebia que quando o planeta estava no ponto mais próximo do Sol, ele tendia a ter um movimento acelerado, ou seja, a sua aceleração ela aumentaria, né? E no ponto mais afastado do Sol, ele teria um movimento retardado, ou seja, ele ia diminuindo a sua aceleração. Então isso foi muito importante. Isso ele não sabia ainda necessariamente, ele não tinha formulado a questão da gravidade, certo? Quem vai formular as explicações para a gravidade e para a atração dos corpos é o Newton, certo? Então o que aconteceu por aí é que ele foi muito importante para poder explicar esses movimentos dos planetas, certo? E aí o que aconteceu? O Newton, quando ele pegou todos esses estudos do Copérnico, todas essas contribuições, né, do Copérnico, do Galileu, do Kepler, para descrever as órbitas, ele veio formular a lei da gravitação universal, unindo um pouco de tudo isso que eles trouxeram, né? Então, por exemplo, observando assim, porque a gente vê a Lua que gira ao redor da Terra, não tem porque a Lua simplesmente ela não cai na Terra e esmaga todo mundo, né? Então, por que esses processos eles não acontecem? O que leva a Lua a estar fazendo esse movimento, né? Essa trajetória similar, né? Mas, por exemplo, porque ela não se aproxima mais e cai na Terra, por exemplo, né? Então, da mesma forma como os planetas, né, a Lua ela executa esse movimento de órbita, né, ou seja, esse movimento ao redor da Terra, e assim como os planetas fazem ao redor do Sol, né? Então, o que foi que o Newton ele trouxe, e unindo todas as contribuições desse cientista, né? Então ele formulou a lei que descreve essa força, ou seja, como é que essa força que mantém, que impede esse movimento de queda da Lua, né, que mantém a Lua e os planetas nesse movimento, e ao mesmo tempo, o que é que lei é essa que explica, por exemplo, que os objetos caem, ou seja, que você tropeça, você cai no chão, você não fica flutuando. Que uma maçã cai no chão, que seu celular quando você derruba e quebra a tela, o que é que ele explica? Ou seja, então ele buscou desenvolver uma lei que explicasse os movimentos, porque os planetas fazem esses movimentos ao redor do Sol, porque a Lua ela faz esse movimento ao redor da Terra, porque ela não cai, simplesmente ela não cai na Terra, o que é que leva ela a estar formando esse processo de órbita, ou seja, esse caminho ao redor do planeta, e ao mesmo tempo também poder explicar por que os objetos caem. Então, que força é essa que está interagindo, que mantém os planetas em órbita, mantém a Lua em órbita, mas ela não cai, né? Ou ela não sai vagando indefinitivamente, e por que os objetos caem. Então tudo isso aqui ele vai explicar pela formulação da lei da gravitação universal, né? Então, essa lei que explica por que os corpos celestes eles se mantêm em órbita e por que as coisas aqui no planeta caem no chão, é a lei que a gente chama da lei da gravitação universal. E ela tem duas premissas, certo? Ela tem duas questões que são fundamentais para a gente entender. Uma é a questão da massa, ou seja, a massa atrai massa, ou seja, corpos, matéria que tem massa, um corpo ele vai tender a atrair o outro. Essa é a primeira premissa, né, que massa atrai massa, ou seja, concentrações de massa atraem concentrações de massa. E a outra premissa é que quanto mais afastados estiverem os corpos, menor será a intensidade dessa força, ou seja, você tem dois corpos que apresentam suas massas. Quanto mais afastados eles estiverem uns dos outros, menor vai ser a atração, ou seja, a intensidade dessa força que atrai eles. Quanto mais próximos eles estiverem, maior será a intensidade da atração desses corpos, né? Então, a explicação dessa segunda premissa foi muita discussão e vários pesquisadores na época, como Robert Hooke, que foi um dos caras que desenvolveu o microscópio, ele solucionou todos esses problemas, né? Porque eles questionaram muito essa questão aí da atração dos corpos, né? Então, Newton, o que fez? Ele descobriu que a força de atração gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as massas. O que é que ele queria dizer com isso? Quanto mais afastados estão os corpos, menor será a força de atração entre eles, né? E a força diminui rapidamente com o aumento dessa dinâmica, né? Então, outro ponto importante que a gente tem para poder explicar a lei da gravitação universal,
Então, só para repetir para vocês entenderem, então, o que ele dizia era o seguinte, que a força de atração da gravidade, ou seja, a força de atração gravitacional, era inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as massas, certo? Isso é a formulação da lei da gravitação universal, né? Então, outro ponto importante que a questão que ele fala que massa atrai massa, a gente gera uma pergunta, né? Tipo, se eu tenho massa, por que eu não estou atraindo outro corpo que tem massa também? Então, porque se eu tenho massa aqui, porque meu celular ele não vem flutuando e se gruda em mim, como acontece quando eu caio no chão, certo? Quando eu pulo e caio no chão, porque isso não acontece. Ele explicava dizendo o quê? Que a resposta é que na verdade a gente está atraindo outros corpos, ou seja, meu corpo ele atrai o celular e o celular atrai meu corpo, por exemplo, que a gente tem massa, certo? Só que o que acontece? Como a gente tem uma massa muito pequena, tanto eu quanto o celular, em relação, por exemplo, ao planeta, essa força de atração é desprezível, certo? Então, quando você tem pelo menos um dos corpos de uma massa considerável, como é o caso da Terra, é possível sentir essa força de atração gravitacional. O que ele quer dizer com isso? Que a força de atração gravitacional, ela continua existindo. Por exemplo, eu atraindo o computador, você atraindo o celular. A força gravitacional existe. Só que acontece, como a gente está próximo de um corpo que tem uma massa que é infinitamente maior que a nossa, a força de atração, a força gravitacional que a gente gera de um corpo para o outro, ele é desprezível. Por quê? Porque a força gravitacional que a Terra exerce sobre a gente é muito maior do que a força gravitacional que o meu corpo está exercendo sobre o celular. Então o planeta está atraindo o celular, o planeta está me atraindo nessa força gravitacional porque a massa do planeta é muito grande, certo? Então é desprezível, ela torna desprezível essa atração da gente. Então aqui está a formulação matemática da lei da gravitação de Newton, certo? Então veja aqui, olha, a força de atração entre os corpos é proporcional ao quadrado da distância, certo? Então tá aqui a formulazinha, olha, da lei da gravitação. Então tem a força de atração entre os corpos, né? Essa força ela vai ser igual a uma constante gravitacional, esse é um valor que ele calculou que era um valor constante, ou seja, o valor não mudava. Então a massa de um corpo, ou seja, o produto de uma massa do corpo pelo outro, dividido pelo quadrado da distância desses corpos. Então essa aqui é a formulazinha aqui para a gente conseguir descobrir qual é a força de atração entre os corpos, qual é a força de atração, a força gravitacional e a força de atração entre os corpos. Essa constante gravitacional aqui lá não muda, certo? Ela é um valor teórico que eles chegaram a partir da observação, ele não muda. Então a massa dos produtos, ou seja, a massa dos produtos não, o produto das massas, ele vai ser dividido pelo quadrado da sua distância, ou seja, esse esquema aqui de cima é o que representa a lei da gravitação universal, certo? Então a partir dessa fórmula aqui, o Newton ele conseguia descrever a força de atração entre os corpos diferentes, né? Então corpos com maior massa, eles tendem a ter uma força gravitacional maior do que corpos com menor massa, essa força de atração ela vai ser diferente, né? Então é daí que se explica, ou seja, todo corpo, toda a matéria que existe, que tem massa, ela para Newton e para a lei da gravitação universal, ela vai sofrer com o processo de atração gravitacional, certo? Agora, então tudo que tem massa ele vai exercer uma força gravitacional. A questão é que se você estiver próximo de um corpo que tem uma massa que é muito maior que desses outros objetos, no caso aqui a gente, né? Então essa atração da gente ela vai se tornar desprezível, porque existe um corpo fazendo uma força de atração gravitacional muito superior a que a gente exerce uns sobre os outros, certo? Beleza? Deu para entender essa partezinha aqui? Pronto. Então, compreendendo essa força gravitacional, a gente consegue saber o processo da aceleração gravitacional. Então, cada corpo, quando ele exerce a força de atração gravitacional sobre o outro, ele vai gerar uma aceleração, ou seja, e esse valor de aceleração constante. Então é por isso que a gente, quando tropeça, a gente cai no chão. E dependendo da altura que a gente cai, a gente se arrebenta mais ou menos. Então se a pessoa pula de um prédio de 20 andares, quando ele cai no chão, ele vai se arrebentar mais do que quando eu tropeço da altura do meu próprio corpo. Posso morrer dos dois casos? Posso, depende da queda. Mas o que é interessante saber é que quando a gente cai de uma altura muito alta, a gente vai ganhando velocidade e a pessoa se espatifa toda quando cai no chão. Isso é por causa da força de atração que o planeta exerce sobre
sobre todos nós, certo? E é a mesma coisa que o Sol exerce sobre os planetas e por aí vai. Então, dependendo da massa que um planeta tenha, ou da massa que o corpo celeste tem, ele vai exercer uma força de atração gravitacional que vai gerar uma aceleração gravitacional, ou seja, uma força de aceleração gravitacional, certo? Então, uma aceleração gravitacional. Então, existe a força de atração que um corpo exerce sobre o outro, né? Então, o planeta, a Lua, o Sol, e ele vai gerar uma aceleração, ou seja, uma aceleração que é fruto da força de atração da gravidade. Então, essa aceleração, que é fruto dessa força de atração, é o que a gente chama de aceleração gravitacional, né? Então, a aceleração gravitacional ele vai ser constante de acordo com a massa do corpo. Então, por exemplo, na Terra a gente tem uma aceleração gravitacional, na Lua a gente tem outra aceleração gravitacional, porque a Lua ela é menor ela tem menor massa que a Terra. Em Júpiter vai ter uma aceleração gravitacional também diferente, que vai ser maior do que a da Terra, porque Júpiter tem uma massa muito superior. Então lembre lá que a massa, a quantidade de massa, ela influencia na força de atração, como a gente viu na formulação aí da lei da gravitação universal. Então, para a gente calcular o que a gente chama de força-peso, ou seja, o que a gente chama de peso, é uma variação da fórmula da força igual a massa vezes aceleração. Como a força-peso é um tipo de força, então a gente só vai alterar a formulazinha. Então, ao invés de ter o F de força, a gente coloca um P grande, um P maiúsculo, né, um Pzão, que o Pzão significa força-peso. Toda força é medida em newtons, então a força-peso ela também vai ser medida em newtons. Então P, que é a força-peso, é igual a massa do corpo, está lá, M, né, que é medida em quilogramas, como a gente já viu lá na outra forma, e vezes a aceleração. Nesse caso da força-peso, o que a gente leva em consideração é a aceleração gravitacional, ou seja, aquela aceleração que se forma a partir da influência da força gravitacional. Então, nesse caso aí, a gente, para diferenciar essa aceleração, a gente chama ela de G, a gente bota o Gzinho, G minúsculo, certo? Então, a aceleração gravitacional é um tipo de aceleração, então ela também é medida em metros por segundo ao quadrado, certo? Então, a fórmula para a gente poder calcular a força-peso será qual? Peso, ou seja, força-peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Peso em newtons, massa em quilogramas, aceleração gravitacional em metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gente às vezes tende a chamar de peso, na verdade a gente está falando da massa, certo? A gente vai lá na balança ver nossa massa. O peso é uma força que leva em consideração a aceleração gravitacional, certo? Então, cada corpo celeste ele tem a sua aceleração gravitacional. Por exemplo, já se sabe que a aceleração gravitacional da Terra ela equivale a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí, geralmente, quando a gente vai fazer as contas para facilitar, a gente arredonda, né? Então, considera que a aceleração gravitacional da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Só precisa tomar cuidado nisso. Se a questão não informar a aceleração, qual é a aceleração gravitacional, aí vocês podem arredondar e considerar 10. Né? Mas tem questões que vêm dizendo lá, considere a aceleração gravitacional da Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, vocês têm que usar o 9,8. Se a questão informar lá que é para considerar a aceleração gravitacional da Terra como 9,8, então vocês têm que usar 9,8. Se ela não informar, você pode usar 10, que facilita seus cálculos. Então, só para a gente, a título de comparação, então a gente sabe que a aceleração gravitacional da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, por exemplo, a aceleração gravitacional é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. A Lua é muito menor, ela tem menos massa, então ela exerce uma força de atração gravitacional menor e, consequentemente, ela tem uma aceleração gravitacional também menor. Né? Então, por exemplo, por isso que aquelas imagens do homem, quando o ser humano chegou à Lua, né? Ou de filmes, né, que a pessoa vai caminhando, vai flutuando como se ela estivesse mais leve, isso acontece porque a aceleração gravitacional lá é menor, né? Então essa força de atração é menor. Então a pessoa dá saltos mais altos, por exemplo, ela sobe e ela cai de forma mais lenta porque essa aceleração ela é menor, certo? Outra coisa que é importante destacar é que o que altera, por exemplo, se um sujeito está aqui na Terra ou na Lua, o que vai mudar é o que? A aceleração gravitacional e a força-peso. A massa do sujeito é a mesma, ou seja, a minha massa aqui e a minha massa na Lua é a mesma. O que vai alterar é o quê? Que como aqui na Terra a gente tem uma aceleração gravitacional maior, meu peso vai ser maior aqui, certo? Do que se eu comparar com na Lua. Na Lua, meu peso vai ser menor porque a aceleração gravitacional na Lua é menor. Lembre lá que a força é diretamente proporcional à aceleração. Então,
Quanto maior a aceleração gravitacional, maior será o peso. Quanto menor a aceleração gravitacional, menor será o peso. E vice-versa. Agora a massa é a mesma, a massa não se altera. Então minha massa, a quantidade de matéria que eu tenho no meu corpo, é a mesma aqui e a mesma na Lua, certo? Só para a gente fechar aqui, Eli, vamos considerar aqui um exemplozinho, certo? Então, por exemplo, aqui, dando esses dados aqui. Então, um sujeito que tem massa de 70 kg e ele está aqui na Terra. Ou seja, a aceleração gravitacional da Terra aqui, considerando 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, eu quero saber qual é o peso desse sujeito. Então, eu vou ali e jogo bem simplesinho na fórmula. Peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Então, é só substituir o peso, o P que eu não sei o que é, vai ser igual a 70, que é a massa, né? E no lugar do G, da aceleração gravitacional, eu coloco lá 9,8, que é a aceleração da Terra. Então, chego à conclusão que o peso desse sujeito, essa pessoa que tem 70 kg na Terra, ele vai apresentar um peso de 686 newtons, certo? Isso aí é só um exemplo para a gente poder fechar, né? Então, veja que é igualzinho às questões que envolvem a força de forma geral. Na força igual a massa vezes a aceleração. No caso da força-peso é o que? O peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional, que é o Gzinho, certo? Espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades para ver se vocês estão conseguindo compreender bem o assunto. Se tiverem suas dúvidas, vocês me mandem suas dúvidas, que eu vou responder elas assim que eu for recebendo, certo? Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima videoaula.